Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Solidariedade, gente, é uma verdadeira potência na construção de um mundo muito mais justo, inclusivo e sustentável. A solidariedade encoraja a participação ativa de todos, promove a igualdade de oportunidades, impulsiona o fortalecimento das comunidades, também promove a justiça social, o voluntariado e a responsabilidade. Quase sempre, a solidariedade surge da compaixão. Aliás, a palavra compaixão vem do latim compassio, que significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa, levando ao desejo de ajudar, de dividir o peso da dor. O Hashtag Educa de hoje traz uma história inspiradora de solidariedade sustentável, uma história de compaixão pelo próximo e pelo planeta. Quem conversa conosco é a artista plástica, argentina de nascimento e carioca de coração, Maria Tereza Stengel, fundadora da ONG One by One, que transforma tampinhas plásticas e alumínio em cadeiras de rodas, andadores, bolsas de estudo, enfim, inclusão. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa de hoje. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Tereza, olha só, a gente já vai começar conversando sobre como tudo aconteceu. Você chega ao Brasil há 20 e poucos anos, atrás, enfim, de melhores oportunidades, realizações de sonhos, como muitos estrangeiros fazem em outros países pelo planeta inteiro. Ok, se estabelece e então a maternidade chega para você, te apresentando um outro universo, para além das fraldas e das mamadeiras, não é isso? Exatamente. Nosso primeiro filho, Nicolas, nasceu com uma malformação congênita que se chama mielomeningocele. Eu não tinha a menor ideia que era o que estava acontecendo. A gente ficou sabendo no momento do nascimento e foi realmente assim uma surpresa. E aí começou a procura de informação, a estudo e preparar-se. E eu sempre falo, eu tive a oportunidade de estudar, de preparar-me, de entender como podia ajudar a meu filho. Isso se transformou em estudos bem mais profundos. E não tinha Google como é hoje, não tinha online como é hoje. Então, realmente, eu viajava cada 6 meses para estudar e preparar-me. E à medida que você vai aprendendo, também surge, ou surgiu pelo menos em mim, a necessidade de dividir com outras mães, porque a maternidade atípica é de muita solidão. Então, eu comecei a sentir essa necessidade de dividir, de entender não só o que me acontecia e o que é o que eu podia fazer, sino dividir todo o que eu estava aprendendo com outras mães. Você falou uma coisa super importante, era exatamente a pergunta que entrava agora. Quando a gente pensa, e você fala isso, né? Quando se pensa em deficiência de uma maneira geral, não se pode deixar de olhar para essa mãe. Por quê? Hoje em dia são 1.500 famílias que a gente assiste, não? E há 20 anos, 19 anos, quando a gente começou, nossa estatística era de mães sozinhas, chefe de família era muito maior. A sociedade tem mudado, as mulheres têm mudado e os relacionamentos também. Hoje em dia está em torno de 76% mais chefe de família com um filho com deficiência. Estamos falando de população em situação de vulnerabilidade social, não? Então, realmente, uns 76% é um número muito alto ainda, não? Onde essa mulher tem que se desdobrar, onde tem que dar conta de absolutamente tudo.
e onde a sociedade, de alguma maneira, te fala, você é guerreira. Quando você é guerreira, a sociedade não te abraça, não te acolhe, não te acompanha. As guerreiras dão conta de tudo. E você é deixado mais isolado e mais sozinho ainda. Então, eu acho que justamente o que a gente precisa fazer é nós mais permitir ser acolhidas, e a sociedade precisa acolher-nos, porque é muito difícil, a gente não tem opção, você se transforma em uma guerreira. Mas a verdade é que há um ditado que é muito certo, que é: se precisa de um vilarejo para criar uma criança. Uma criança com deficiência precisa muito mais de apoio, e essa mãe também precisa de apoio, porque são noites sem dormir, são preocupações que outras mães não têm. Então, eu sempre penso, se eu, com toda a estrutura que eu tenho e posso dar a meu filho, passo noites sem dormir, preocupações importantes, as mulheres mães de nossas crianças, é bem redobrada a preocupação, não? Então, tudo o que a gente possa fazer para acolher, para cuidar dessa mãe, dessa mulher e dessa família inteira, a gente faz. O que mais te incomodava nessa situação? É falta de acesso à informação, falta de acesso a recursos, falta da rede de apoio? O que mais te incomodava? Tudo. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu percebi é a falta de mobilidade. One by One, ou de um em um, nasceu justamente porque a coisa mais básica, que é uma cadeira de roda para que essa criança possa ir a um atendimento médico, possa entrar na escola, possa ser parte da sociedade, não tinham. Então, a cadeira de roda é o primeiro passo para a inclusão. E aí começa, não? Uma vez que você pode realmente dar a cadeira de roda feita à medida para cada criança, isso é importante, que as pessoas em geral não sabem, não? A cadeira de roda é como um sapato, um tênis. A gente pode ter o mesmo número de pé, mas teu sapato vai doer em mim e vice-versa. Então, cada criança, igual que todos nós, tem suas características e precisa um tipo de cadeira de roda específica. Então, e outra coisa, igual que um tênis, à medida que a criança cresce, a gente precisa trocando o modelo por uma cadeira maior, não? Então, a mobilidade é o primeiro passo. E educação, porque educação é o único que realmente transforma a nossa sociedade e dá oportunidade para uma sociedade um pouquinho menos desigual. Você tem uma frase muito interessante que eu vou ler aqui agora, que é o seguinte: reclamar não é a saída, é preciso fazer. Resiliência se trabalha, se cultiva e se conquista. Por quê? Então, eu acho, obviamente que eu entro em desespero muitas vezes e também reclamo, mas depois a gente respira fundo e diz: se a gente conseguisse resolver nossos problemas reclamando, é só sentar-se e reclamar. Mas realmente, para resolver, a gente precisa fazer. Pode não ser perfeito no começo, mas sempre fui uma pessoa do fazer, e eu acho que a gente realmente encontra muitas soluções tentando, errando, e até que a gente acerta, e uma vez que acerta, você aí faz o processo, entende como é e continua por esse caminho. E a gente vai acertando à medida que o projeto cresce. A gente começou com cadeiras de roda, mas hoje somos muito fortes nos projetos de educação, não? Eu acho que a gente já redesenhou o projeto de alfabetização para nossas crianças umas 5 ou 6 vezes, porque você acha uma coisa, mas quando você vai à prática,
cada criança tem sua característica e sua forma de aprender. E a melhor forma para que essa criança aprenda pode ser diferente que a minha. Então, justamente, a gente tem sucesso com nossos projetos porque é de um em um. Hoje estou olhando para você, estou trabalhando com você e de lado tem alguém trabalhando comigo. Então, quando que eu acho que as professoras do sistema público são heroínas e as diretoras também, não? Mas o que precisamos é fazer um trabalho mais individualizado que atenda às necessidades de cada uma de nossas crianças, não? Como é que surge a One by One? E aí você está falando, de repente você ainda não se ligou no que quer dizer em inglês, De um em um. Quando que surge? Então, eu tenho um filho que se chama Nicolás, tenho 3 filhos, mas o mais velho é Nicolás, que hoje tem 27 anos, nasceu com uma malformação congênita e me falaram que não ia passar o primeiro inverno. Hoje tem 27 anos. Então, eu acho que o amor é fundamental. Um cuidado, amor, um atendimento médico de qualidade e muita persistência, uma convicção de vamos a dar um jeito. E eu acho que ele veio para me ensinar. Está emocionada. É muito mais fácil falar da ONG que do próprio filho, porque os filhos, eu acho que é o que nosso bem mais preciado, mais precioso. E eu acho que ele veio a virar minha vida avesso e eu tive a oportunidade, e eu tenho a oportunidade de realmente aprender o que é o que eu tenho que fazer para não só ajudar ele, para que ele seja feliz, senão hoje em dia, como eu falo para ele, há mais de 1.500 crianças e suas famílias, não? Então ele nasceu e eu tive a oportunidade de estudar e muita vontade de fazer o que estou fazendo. Pode beber sua aguinha. Que a emoção chega, talvez você é artista plástica, né? Você estava aí falando, eu estava aqui pensando, eu falei, artistas plásticos conseguem solucionar, conseguem criar, conseguem ver além com o material que lhe é oferecido e conseguem dali apresentar uma nova resolução para a humanidade, enfim, uma nova maneira de ler o mundo. Você acaba fazendo isso de alguma maneira, só que aí o seu material, ao invés de ser o barro, a tinta, né, ou um ferro, você tem um material humano para fazer essa remodelagem, essa modelagem para o bem. A One by One, ela é uma ONG que ela trata com sustentabilidade. Por que você escolheu esse caminho do meio ambiente para promover a inclusão? Só para você entender, quem está em casa, a gente já falou aqui no início do programa, tampinhas plásticas e lacres de alumínio, não é isso? Exato. São os lacres? Os lacres. São revertidos em maravilhas. E aí você opta por fazer um projeto de inclusão a partir do meio ambiente. Por quê? Então, começou mais ou menos 2011, 2012, que a gente estava muito curto de fundos e as necessidades, e a ONG já estava começando a crescer, e as demandas estavam crescendo, as necessidades das famílias. Então, a gente não tinha essa rede de apoio que hoje temos, não éramos tão conhecidos. Então, a gente começou com a campanha de alumínio, de lacres de alumínio nas escolas. E por que nas escolas? Primeiro porque eu acredito que quando você ensina e educa e explica uma criança, você vai ter um adulto, pode demorar, mas você vai ter um adulto muito mais empático, muito mais carinhoso e cuidadoso e mais inclusivo. Então a gente começou
trabalhando com crianças nas escolas, explicando que a gente precisava que eles fossem a falar com todos os amigos para juntar os lacres. E isso foi muito devagar, mas as crianças, quando têm uma missão, cumprem sua missão. Se você coloca uma criança de 5 anos em uma churrascaria e fala, vai para todas as mesas pedindo lacre, a criança em 10 minutos volta com a mão cheia de lacre. Você bota um adulto para fazer a mesma coisa, adulto olha e fala, olha, eu te dou R$500, mas não me faça dar. Eu te dou a cadeira, mas não me bota nessa situação. Então, as crianças são, assim, super engajadas. E isso foi crescendo, e à medida que o tempo foi passando, quando você vê a realidade do nosso meio ambiente e de lo que está acontecendo, a gente decidiu abrir para a campanha de tampinhas plásticas e do plástico duro número 2, que seriam os envases dos produtos de limpeza, não? Esse plástico duro. Ou seja, plástico de garrafa. Garrafa PET, não. Não. Só duro, tipo, não, sei que não se pode falar marcas, mas se você aperta e não faz barulho, serve para a nossa campanha. Se você aperta como uma garrafa PET que faz um barulho, não serve. Ou seja, de repente você tem em casa aí uma garrafa de água sanitária que a gente aperta e não faz barulho, pode, né? Pode. Garrafa de água sanitária, de alvejante. Desse que tira sujeiras, esse líquido branco, esse pastoso branco. Olha aí, gente, olha a dica, hein, para fazer o mundo melhor e mais sustentável. Esses produtos que a gente coloca na máquina de lavar roupa, de lavar louça, tudo isso serve. Tudo isso serve. E a gente está tirando do meio ambiente e reciclando diretamente para quem vai reutilizar. E nós somos uma ONG pequena e em 2023 já reciclamos 28 toneladas de plástico e 4 toneladas de alumínio, de lacres de alumínio. Então, é possível. É só ter uma vontade genuína, ter uma equipe, porque uma pessoa sozinha não... Uma andorinha não faz verão, se fala. E um monte de gente que faz parte da campanha, porque é uma campanha gratuita, que ajuda as crianças de uma forma assim, direta. Então, esse ano a gente já doamos 16 cadeiras de roda, 2 aspiradores para crianças com traqueostomia e 2 andadores, além de leites especiais que são muito caras para nossas famílias que vivem com um salário mínimo. Uma leite que custa R$70 é muito, muito caro. Então, e fraldas, que são crianças que usam fralda de forma crônica, não? Então, esses óleos especiais para evitar escaras para nossas crianças, fralda, leite, tudo isso faz parte de lo que a gente faz com essa campanha. Então, estamos fazendo bem por onde você queira. Não? A gente recicla, cuida do meio ambiente, é gratuito e tem um impacto social direto. A gente tem imagens aqui da ONG, a gente vai repassar um pouquinho. Eu queria que você, olha só, eu queria que você falasse que é revertido em quê? Vamos lá, juntei tanto de alumínio, tanto de tampinha e se transforma em cadeiras de roda. As cadeiras de rodas são individualizadas, que você falou, né? Exatamente. Vocês entregam desde a cadeira mais simples à mais especial? Então, mais ou menos, só para que vocês tenham uma ideia, uma cadeira de roda custa dessas cadeiras de roda que nossas crianças crônicas, significa que vivem sentadas em sua cadeira. Não é essa cadeirinha que vocês encontram em um shopping. São cadeiras especiais, não? Feitas à medida. Custam em torno de R$2.000 a R$3.500. Famílias em situação de vulnerabilidade não podem comprar uma cadeira de roda tão cara. Então, essas cadeiras já doamos até o momento, em 19 anos,
fizemos os cálculos ontem para vir aqui, 1.995 cadeiras de roda em 19 anos. E esse ano foram entregues 206 cadeiras de roda. Quantas, agora uma curiosidade minha mesmo, assim, quantas tampinhas, enfim, são necessárias para se transformar numa cadeira de rodas? Então, excelente pergunta. São 1.400 quilos de tampinhas plásticas. 1.400 quilos. 1.400 quilos. Ou seja, as pessoas, para que vocês tenham uma ideia, não sei se vocês têm imagem, essas sacolas grandes, reforçadas, pesam 20 quilos de tampinha, 20, 22 quilos de tampinhas. Ou seja, é muita tampinha. Gente, pelo amor de Deus, olha aí o verão batendo, vamos catar as tampinhas nas praias, nas cachoeiras, por onde a gente for, para transformar isso em mobilidade e qualidade de vida para quem está precisando. Outra coisa que a gente também estava vendo ali no vídeo, vocês transformam também em cestas básicas, não é isso? Porque essa mãe guerreira, às vezes, né, sem rede de apoio, precisa se alimentar e alimentar essa criança, né? Então, antes que esqueçamos, vamos a falar dos lacres. São 1.400 quilos de tampinha plástica e 500 quilos de lacre. O lacre rende muito mais dinheiro que o plástico, mas na situação que estamos, a gente precisa reciclar tudo para cuidar mais do nosso meio ambiente. Então, a gente temos, além das cadeiras de roda, que é nossa primeira prioridade, porque uma criança sem cadeira de roda é uma criança que fica deitada em casa. Você olha um teto e o mundo dela se resume ao teto. Exatamente. Quando você coloca uma criança na cadeira de roda, a vida fica mais interessante. Uma criança que consiga ir a uma escola, que consiga acesso a seus tratamentos médicos. Então, a cadeira de roda é fundamental. E aí sim, em nossos projetos de educação. Então, geralmente, a gente dá muito mais ênfase em dar mobilidade através de cadeiras de rodas, andadores, fraldas e leite. E as cestas básicas, a gente anda pela vida pedindo ajuda às empresas, que temos muita gente que sabe que quando o trabalho é bom, as pessoas apoiam. E para isso, nós, ONGs, precisamos ser muito transparentes. Então, eu sempre convido as empresas ou os doadores que não só doem, mas que venham, que participem, que doem seu tempo. Porque quando você trabalha pelo outro, você deixa de olhar teu umbigo e começa a colocar, e olha para o redor, você coloca tuas dores em perspectiva e tua vida toma um rumo diferente. Tuas dores não somem, mas você aprende a colocar tuas dores em perspectiva. Então, nós voluntários ganhamos muito mais, não só doando dinheiro, sino trabalhando pelo outro. E pode ser qualquer coisa. Qualquer seja a tua missão, tenho amigas que amam gatos, então cuidam de gatos ou de cachorros de rua. A missão minha são as crianças com deficiência. A gente viu ali também, vocês têm trabalhos com cursos, né? Vocês também estão ajudando, porque assim, tenho a mobilidade, posso transformar a minha vida e aí a educação entra fazendo uma diferença grande também, né? Exatamente. A cadeira de roda é o primeiro passo, é o primeiro passo para uma inclusão. Agora, se a gente realmente vai a transformar essa vida dessa criança e dessa família, a gente precisa de educação. Para diminuir a desigualdade social, essas crianças precisam ter acesso à educação. E nós nos especializamos na inclusão digital,
para incluir digitalmente e colocar esses jovens através da tecnologia no mercado de trabalho, você não pode começar aos 17, 18 anos. Eu começo assim que chega na ONG, com 2, 3 anos. Porque se você trabalha com uma criança, um bebê, trabalhando 100% do potencial, que essa primeira infância é minha paixão, não? E você trabalha e estimula, você vai criar uma criança curiosa, uma criança que vai fazer perguntas, uma criança que vai querer ler, uma criança que vai gostar de ir aprender e buscar informação. E à medida que o tempo passa, a gente tem projetos de alfabetização, de letramento, de matemática, de inglês e de inclusão digital. Uma vez que eles têm a primeira parte de inclusão digital, a gente tem projetos de Python, de programação e de web design. Uma vez que chegam a esse patamar, a gente começa a fazer parcerias com cursos profissionalizantes e universidades. E hoje em dia é meu maior orgulho falar que nós estamos dando bolsa a 6 alunos em universidade. Temos 31 jovens fazendo cursos profissionalizantes e fazendo cursos de robótica e não me lembro o outro. Mas é isso, começar quando tem 10, 12 anos para preparar esses jovens para colocá-los no mercado de trabalho. O pessoal já está aqui na Switcher assim, eu quero entregar as tampinhas, eu quero entregar os lacres, me pergunta onde? Você também pode estar se perguntando, como que a gente faz para entrar em contato? Então, vamos deixar os telefones no Instagram, mas nós hoje em dia, como essa campanha já tem mais de 11 anos, temos vários pontos de coleta na cidade, continuamos precisando de pontos de coleta, mas a Igreja São José da Lagoa, temos várias igrejas que fazem esse trabalho, recolhem e nos enviam uma vez por mês. E temos uma lista, temos algumas parcerias, temos 11 pontos em supermercados, temos mais de 11 pontos hoje em vários supermercados na cidade. Então, você vai fazer as compras, levem suas tampinhas, levem seus lacres, para que isso vai chegar para nós. A gente encontra essa listagem desses pontos no site e no Instagram. Instagram é muito mais ativo e realmente vamos a passar todo para vocês colocar aqui também. Olha só, a gente já está colocando aí na tela, a gente vai colocar direitinho o endereço do Instagram. Dá uma olhada, vai lá, faz a sua parte, a gente ajuda o planeta, a gente ajuda o desenvolvimento humano, porque sem humanos, né, desenvolvidos e com uma capacidade plena de vivência e de habitação, o planeta também não se desenvolve, não se torna cada vez mais sustentável e preservado do jeito que a gente precisa, né? Para a gente encerrar, já que a gente está em clima aí, às vezes, de fazer um propósito novo para o próximo ano, enfim, qual a dica que você deixa para quem está pensando em fazer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que, não sabe por onde começar? Qual é a dica que você deixa para fazer o bem? Então, você estava falando de nós humanos. Eu acho que nesse momento que a gente já passou a pandemia, já vimos que o mundo não se resolve no diálogo e entra em guerra. Eu acho que nós, como sociedade, precisamos sair da nossa zona de conforto e trabalhar em qualquer que seja a tua missão, mas fazer alguma coisa. Seja voluntário, 2 horas por semana. A gente precisa desde gente que nos ajude a buscar tampinhas em diferentes lugares da cidade. A gente precisa separar as tampinhas por cor para conseguir uma melhor verba. A gente precisa de médicos que atendam nossas crianças. A gente precisa de contadores. A gente precisa
gente na área administrativa, de que nos ajudem postando nas redes sociais. A gente precisa de gente com vontade de fazer. E eu acho que quando a gente faz, a gente acha que começa fazendo pelo outro, mas é tão bom a sensação e ver as crianças tão felizes e as famílias atingindo seus objetivos, estudando, os jovens estudando, que é por nós também que a gente faz. Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Venha sempre, seja sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. E é isso, vamos sair 2024, colocar a nossa primeira prioridade é ser voluntário 2 horas por semana, 2 horas por mês. Em alguma coisa. Em alguma ação. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma diferença. Ok, viu? Recado dado. E obrigada a você também pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.